Aproveitando, inclusive, que o plenário está ainda com poucos parlamentares presentes. Eu estou muito preocupado, presidente, com o número de medidas provisórias que estão chegando à casa. Só hoje, 3 medidas provisórias foram instaladas na sala número 3, a 899, a 905, a 907, e mais 2 estão sendo editadas hoje, que já chegou aqui as informações. Com essas preocupações, eu faço a seguinte questão de ordem, senhor presidente, por escrito, e aí Vossa Excelência poderá me responder. Nos termos do artigo 85 e 131 do Regimento Comum do Congresso Nacional, formulo a seguinte questão de ordem. Diz o artigo 85 do Regimento Comum: a aprovada a proposta em segundo turno, as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em sessão conjunta solene, promulgarão a emenda à Constituição com o respectivo número de ordem. Trata-se do mesmo comando contido no artigo 60, parágrafos 2 e 3. Artigo 60. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. O fato de a Carta Magna não fixar prazo para a promulgação da emenda aprovada decorre do fato que, não se submetendo a matéria à sanção ou veto do Presidente da República, pressupõe-se que a promulgação é imediata, que não aconteceu. Ou seja, não demanda decurso de prazo razoável, como no caso dos projetos de lei, que é de 15 dias úteis a contar do recebimento dos autógrafos, para que o outro poder não envolvido em sua aprovação possa sobre ela se manifestar. Uma vez aprovada em 2 turnos, a PEC ultimada a sua redação final, o presidente do Congresso não poderá, no nosso entendimento, afastar-se do cumprimento de dever de convocar a sessão conjunta solene para a sua promulgação. Aí que eu vou citar a PEC, senhor presidente. Foi o que ocorreu... Só um minutinho, que eu não estou lá em cima, eu estou aqui. Só um minutinho. Não, obrigado, presidente. Era só para ajudar no raciocínio. Isso, foi isso, para mim me concentrar mais aqui. Aí eu entro agora no fato da PEC em questão. Foi o que ocorreu, presidente, com a PEC 98 de 2019, promulgada em 26 de setembro de 2019, na forma da EC 102, e cuja tramitação foi concluída em 3 de setembro de 2019 com a remessa à Câmara, mas que, em 26 de setembro, foi objeto de acordo com a promulgação fatiada ocorrida na mesma data. O mesmo se deu com a PEC número 6 de 2019, promulgada na forma da EC 103 em 12 de novembro de 2019 e cuja tramitação foi concluída no Senado em 23 de 10 de 2019. Foi também o que aconteceu com a PEC promulgada na data recente, na forma da EC 104, cujo segundo turno de apreciação se concluiu em 6 de novembro na Câmara de Deputados. Em nenhuma delas se verificou prazo irrazoável para a promulgação. Contudo, a PEC 91 de 2019, que é resultante da PEC 11 de 2011, do senador José Sarney, e que tramitou nas 2 casas do Congresso ao longo de 8 anos, teve a sua apreciação concluída em segundo turno no dia 12 de junho de 2019. Até a data atual, ela não foi promulgada. Então, a pergunta que fica, eu vou concluindo, eu vou avançando, que tem mais, já se passaram praticamente 6 meses da sua aprovação e, até o momento, ela não ingressou no mundo jurídico, ferindo o direito líquido e certo da sociedade de ver promulgada a alteração constitucional de enorme relevância, que trata exatamente das MPs.
Trata-se da PEC que disciplina a edição e apreciação das medidas provisórias e cuja necessidade é mais que evidente à luz do continuado abuso desse instrumento pelos governos e, naturalmente, pelo atual, que solapa a autonomia do Poder Legislativo na elaboração de leis, e aqui eu me refiro, claro, a 905, que faz 130 alterações na CLT, e confere ao Presidente da República poderes extraordinários e, usualmente, utilizado de forma acriteriosa. Dado que, enquanto essa promulgação não ocorrer, persiste a regra anterior em que, na forma da própria PEC, ela não será aplicada a medidas provisórias em tramitação no Congresso Nacional ou em suas casas na data da promulgação. Apenas convém esse processo ao chefe do Executivo, esse adiamento. Se prevalecessem as regras desde junho de 2019, já teriam sido submetidas as novas regras às MPs que instituem o programa, por exemplo, Mais Médico e outros tantos, cuja apreciação essa Casa teve que concluir, e não foi só esse, como também eu me lembro aqui daquela liberdade econômica, tivemos que aprovar em 24 horas pela urgência do tema. A MPV, a que dispõe sobre o saque do FGTS e que criou o 13º Bolsa Família, o que alterou também a natureza do COAF, e o que acabou com a publicação de balanços em jornais, e mais ainda a MPV 905, que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo, que é o eixo dessa minha provocação positiva. Enfim, ele promoveu o grande número de alterações na CLT, que eu já falei em 135, e que extingue o seguro obrigatório, danos pessoais causados por veículos, enfim, o DPVAT. Senhor presidente, enquanto não se promulga a nova regra, novas MPs continuarão sendo editadas, alterando a legislação ou criando novas regras, instituindo direitos e obrigações a todo o povo brasileiro. MP editada é lei no mesmo dia, mas cuja apreciação se dará em desacordo com as normas já aprovadas pelo próprio Congresso e cuja vigência não pode estar condicionada a juízo de conveniência ou de oportunidade. Assim, é a presente questão de ordem, presidente, para requerer respeitosamente a Vossa Excelência a imediata promulgação da PEC 91 de 2019. Essa é a questão de ordem, senhor presidente. Senador Paim, eu vou fazer uma resposta, já que Vossa Excelência está encaminhando oficialmente esses questionamentos. Na verdade, diante da complexidade do tema da emenda constitucional, que estabelece prazos para a tramitação da medida provisória, que foi uma luta também muito do Senado Federal e de um entendimento que foi construído e com o próprio presidente da Câmara dos Deputados, já que essa matéria tinha sido votada no Senado Federal e já estava há alguns anos na Câmara dos Deputados aguardando a sua votação. O compromisso da Câmara e do presidente Rodrigo era pautar a matéria e votar. Mas essa matéria voltou com as alterações que foram feitas pela Câmara dos Deputados e nós fizemos algumas mudanças no texto dessa emenda constitucional. Há, da parte da assessoria técnica da Câmara e do Senado, divergência. Por isso que nós não marcamos ainda a sessão solene de promulgação de mais uma emenda constitucional, em especial a que trata dos prazos de tramitação de medidas provisórias. Eu confesso a Vossa Excelência que a pauta tem sido muito intensa. Eu não consegui ainda estabelecer uma reunião com o presidente Rodrigo, com o corpo técnico da Câmara e do Senado, para que a gente pudesse dirimir essas dúvidas e marcar a data da promulgação. Mas, de fato, não há uma determinação legislativa que impeça ou sugira um prazo para que nós façamos a promulgação das emendas constitucionais votadas no Congresso Nacional. É um prazo muito aberto. Praticamente fica ao consenso da Câmara e do Senado das mesas marcar essa data. Como precisa marcar entre Câmara e Senado e há essa certa divergência,
eu não tive a oportunidade de fazer essa reunião técnica e política para marcar a data da promulgação. Mas eu vou recolher a manifestação de Vossa Excelência e vou responder oficialmente. Senhor presidente. Senhor presidente. Vossa Excelência encaminha e compete a nós, naturalmente, fazer o contraditório ou mesmo concordar com Vossa Excelência. Mas há de convir, né, presidente, que essa é uma questão importantíssima, que vem desde a época do presidente Sarney até o momento, e passaram 6, 7 meses e nós não chegamos em entendimento na promulgação. Então, o apelo que eu faço aqui no final, a Vossa Excelência, que haja, então, essa reunião com a rapidez necessária que Vossa Excelência, eu tenho certeza que é capaz de fazer, e que ela seja promulgada, para a gente não permitir, é só isso que eu quero, o abuso das medidas provisórias. Eu entendi. E é isso que o Senado da República quer também.